Há um tempo eu venho refletindo sobre a diferença entre entender e aceitar. Eu comecei a pensar nisso porque eu me vi frustrada com uma decisão que minha mãe havia tomado, pois, do meu ponto de vista, ela deixava de considerar pontos importantes para tomar essa decisão e isso acabou levando a um conflito entre nós duas. Na terapia, quando eu falava com meu analista, eu dizia para ele: "Eu não entendo como que ela não compreende isso." Meu analista, muito sagaz, me perguntou: "Você não entende ou você não aceita?" E eu fiquei pensando nisso dias e dias e dias. E aí eu entendi que normalmente a gente confunde entender com aceitar. E essa confusão pode ser a raiz de muita frustração e de outros conflitos dentro dos relacionamentos interpessoais. Porque é óbvio que do ponto de vista cognitivo e intelectual eu entendo sim, mas eu não aceito. O entendimento, ele mora no campo da consciência. A gente entende as coisas intelectualmente, a gente percebe as coisas, mas ele está ainda no plano das ideias. Já a aceitação é o comportamento, é o agir de acordo àquele entendimento. Depois que a gente entende uma situação, quando a gente vai agir de acordo com esse entendimento, a gente vai aceitar, a gente para de desperdiçar energia tentando fazer a outra pessoa enxergar uma coisa que pode ser que, inconscientemente, ela ainda não esteja preparada para lidar. Eu gosto de pensar num rio que tem uma pedra no meio. A água passa, desvia da pedra, se adequa e simplesmente segue o seu rumo. Ela não ignora que a pedra está ali, mas também não tenta forçar a pedra a sair do lugar. Isso é um comportamento de aceitação. Confesso que praticar aceitação para mim é algo muito desafiador, mesmo com anos de prática de autoconhecimento. Porque eu já tomei muitas decisões na minha vida, influenciada por outras pessoas, que não foram decisões boas para mim, seja por falta de experiência na vida, seja por idealismo. E como ser humano, cada um tende a ver o mundo a partir de si mesmo. Então, quando eu vejo uma pessoa que eu amo, que eu considero muito, tomando uma decisão que, do meu ponto de vista, é uma decisão ingênua ou que pode ser prejudicial, eu sinto a tentação de tentar fazer a pessoa enxergar pontos que, aparentemente, ela não está enxergando antes de tomar essa decisão. Tem uma frase do Lacan que eu gosto muito. Ele diz assim: cada um alcança a verdade que pode suportar. Então, esse não enxergar pode ser um mecanismo de defesa do inconsciente. Do mesmo modo que você pode ter um entendimento de uma situação e ainda assim agir em desacordo a esse entendimento, porque o comportamento de aceitação ainda não foi assimilado. O entendimento é o primeiro passo para agir com aceitação. Mas a aceitação é muito difícil porque ela lida com a frustração que a realidade nos traz. E por mais que eu ou você queiramos muito, bons argumentos não são capazes de convencer uma pessoa a mudar de ideia. Resistir à mudança é natural até certo ponto, mas insistir nisso nos coloca em um ciclo de sofrimento que só aumenta com o tempo. Isso faz a gente se sentir estagnado e gera aquela sensação de estar ficando para trás, além de nos impedir de crescer emocionalmente. Viver em resistência faz a gente criar ilusões sobre a realidade, o que consequentemente nos leva a tomar decisões mais imaturas. E quando finalmente confrontamos a verdade, ela pode ser devastadora, pois nós não estamos preparados emocionalmente para lidar com ela. Nos relacionamentos, gera isolamento, reforçando aquele sentimento de solidão e incompreensão, além de conflitos e de afastar as pessoas, sobretudo aquelas que buscam crescer ou que têm visões diferentes. Aceitar a realidade nos torna mais resilientes e maduros, e é um desafio. Um desafio que pelo menos eu tenho que trabalhar todos os dias para superar. Assim como ficar tentando mudar algo que está fora de nós nos paralisa e nos enfraquece. Que possamos aceitar que não temos o poder de mudar aquilo que está fora de nós, mas que podemos transformar a nós mesmos. E como o rio, que sigamos fluindo e nos adaptando à vida sem lutar contra as pedras no caminho.